Olá, pessoal! Não sei se vocês viram, mas essa semana saiu uma matéria em alguns veículos de comunicação falando que as viúvas, né, do voo da Chapecoense, né, das vítimas do voo da Chapecoense, estão querendo responsabilizar a corretora de seguros. Sim, você ouviu direito, a corretora de seguros pelo acidente que aconteceu, pela falta de dinheiro, né? Pela falta de indenização, por eles não terem conseguido receber, seria responsabilidade da corretora. Antes de entrar em detalhes sobre essa história, se você ainda não é inscrito no canal, a hora é agora. Já se inscreva no canal, ativa o sino para você receber notificações, porque aqui eu só posto vídeo explicando como funcionam os seguros de responsabilidade, contando casos práticos, como funciona na prática o seguro, né? Casos práticos na prática. E também para comentar esses assuntos polêmicos, né? Então vamos ao caso. Saiu essa matéria, né? Falando, todo mundo sabe aqui da tragédia, né? Do voo da Chapecoense. Na época, o avião tinha pouco combustível, aí o seguro era um limite baixo, tinha uma exclusão ali de territorialidade, a empresa estava toda quebrada, enfim, e as vítimas não receberam. Logicamente que é lamentável, né, as vítimas não terem sido indenizadas. No entanto, a gente não pode atribuir a responsabilidade, não, peraí, alguém vai pagar por isso. Mesmo que essa empresa não tenha culpa, que essa pessoa não tenha culpa, alguém vai me indenizar. Não é bem assim que funciona, né? Então, qual que é a linha de raciocínio deles para responsabilizar a corretora de seguros? A empresa aérea tinha uma apólice de 300 milhões de dólares, né? Só que ela não tinha pago o prêmio da apólice, ou seja, a apólice não estava válida, né? Porque ela não pagou o prêmio. Aí, a corretora, e na matéria cita o nome até da pessoa física que intermediou essa contratação na corretora, o nome do funcionário. Sugeriu, né, outras opções de apólice, apresentou outras cotações, uma de 50 milhões de dólares e uma de 25 milhões de dólares. A empresa contratou a apólice de 25 milhões de dólares. Essa apólice tinha, além de um limite baixo, uma exclusão de alguns territórios, né, o que acabava não dando cobertura para esse fatídico evento. E aí, o que eles estão alegando? Que a empresa, ela tinha de ter um seguro obrigatório, né? Ela tinha de apresentar uma apólice para poder voar. Se ela não tivesse a apólice, ela não conseguiria ter feito o voo, então o acidente não teria acontecido. Se a apólice de 300 milhões, ela não tinha dinheiro para pagar, se mantivesse daquele jeito, ela não ia conseguir voar e nada teria acontecido. E se ela tivesse pago uma apólice de 300 milhões sem a exclusão, todo mundo ia ser indenizado. Ela ia voar do mesmo jeito, sem gasolina, mas aí todo mundo ia ser indenizado. Segundo essa linha de raciocínio, tá? Logo, a conclusão que eles chegaram, a culpa é da corretora. Quem que ofereceu uma apólice pequena de 25 milhões de dólares para a companhia aérea poder voar? Então, é a Aon? Então a corretora é a culpada, a corretora vai indenizar todo mundo. Gente, não é a corretora que determina o valor do seguro que vai ser contratado. Ela intermedia a contratação, mas ela não pode, assim, ela não tem nada na lei que fala assim, não, eu me recuso a comercializar um seguro para você. Afinal de contas, você transporta jogadores, então, jogadores de futebol, se acontecer um acidente, eu fiz um cálculo aqui, e você precisa ter, no mínimo, 300 milhões de dólares de cobertura. Se você não quiser contratar 300 milhões de dólares, você não vai ter um corretor de seguros. Gente, isso não existe. Não existe. O corretor indica, mas se o cliente falar, não, quero contratar o mínimo possível, ele contrata. Então, aí deveria, na exigência do seguro, né, que devia ter uma pólice para voar, a determinação que exige deveria colocar o valor mínimo a ser contratado, né? Mas isso não faz parte da atribuição da corretora de seguros, né? Minha opinião, né? Pode até ser polêmico, mas eles querem receber indenização e estão tentando de alguém. Mas o que eu acho complicado de uma teoria dessa? Esse é um caso de grande repercussão e pode dar ideias, né? E o que acontece? Mesmo a corretora não sendo condenada a indenizar as vítimas, o fato dela ser processada, né, se realmente irem adiante com essa ação judicial contra a corretora de seguros, ela já vai ter prejuízo, porque ela vai ter de contratar um advogado para se defender, como os valores envolvidos são altos, não vai ser barato esse custo de defesa. Então, mesmo que ela não tenha errado, já gerou um prejuízo para a corretora.
E aquilo que eu falo sempre nas aulas, você não precisa errar para ser processado, que parece até meio contraditório. Hã? Se eu fizer tudo certo, ainda assim eu posso ser processado? Sim, porque pode vir alguém com uma tese maluca e te processar, e você vai precisar se defender, né? Então, por isso que é muito importante agora ter o seguro, né? Falando de outro seguro, o seguro de responsabilidade civil profissional da sua corretora. Porque se o sinistro for negado, imagina essa tese cola, agora tudo é culpa do corretor. Não, peraí. Você não me falou que tinha essa exclusão. Não, você não viu isso, você não viu aquilo, você não apontou, não. Então quem vai me indenizar é o corretor. E isso fica fomentando a ideia de que vamos processar o corretor, vamos processar o corretor. Então, o que eu achei dessa notícia complicada é justamente essa inovação na teoria de responsabilidade do corretor. Ah, tá, mas então você acha que o corretor nunca vai ser responsabilizado, que ele não tem responsabilidade nenhuma, ele contrata qualquer coisa e problema do cliente. Não, gente, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando nesse caso, nessa alegação específica, eu não concordo com esse raciocínio. Mas é claro, imagina, o cliente chega para você e fala assim: olha, eu tô com um contrato aqui, eu preciso contratar essa apólice. Aí fala que precisa de responsabilidade de operações, empregador, não sei o quê. Aí você vai lá e contrata um J-No para ele. Aí ele tem um sinistro, morre o empregado. Ah, não, eu tenho uma apólice da cobertura de empregador. Não, tá tudo certinho. Aí quando vai ver, não, eu contratei um J-No pra você. Não, mas eu pedi aqui o contrato, aqui as coberturas que tinha de ter. Não, eu entendi que era J-No. Aí é claro que erro do corretor, né? Ele que entende do negócio, ele que deve contratar o seguro correto. É claro que o corretor pode errar, né? Ele pode esquecer de incluir um item na pólice, ele pode esquecer de incluir um beneficiário que o segurado indicou e ficar beneficiários legais, um seguro de vida, enfim, N coisas podem acontecer, pode esquecer de transmitir uma proposta e o cliente ficar sem o seguro. Enfim, o corretor é claro que tem muita responsabilidade no dia a dia da sua atividade, é um trabalho delicado que requer muita atenção, afinal de contas você está protegendo o patrimônio das pessoas, a saúde financeira da família, da empresa. Então, logicamente que o corretor já tem muita responsabilidade para o pessoal querer jogar mais responsabilidade. Então, eu achei, assim, infeliz, né, essa matéria e, né, dar essa ideia, porque isso vai acabar criando a ideia de que toda vez que um segurado, ou pior nesse caso, né, não é nem um segurado, um terceiro é prejudicado por uma apólice que não tinha limite suficiente ou que tinha um risco excluído, eu vou processar o corretor? Não, gente, nesse caso ainda tem esse detalhe, né? É o terceiro. Então, você ainda agora não é mais só responsável pelo seu segurado, não. O terceiro que ele causar um dano, se ele não tinha apólice, se a apólice era insuficiente, você vai ser responsabilizado? Não, né? Não. Agora me conta você, o que você achou desse caso? Se você é corretor de seguro, se você não é, deixa sua opinião nos comentários desse vídeo. Vamos debater esse assunto porque eu fiquei indignada, agora eu quero saber de você.